Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero apresentar aqui um trabalho que eu acabo de fazer. Um trabalho que na realidade ele foi motivado porque eu estava tentando analisar e entender as sugestões a respeito de redução de déficit público, controle de dívida pública, etc., sobre a política fiscal. E na realidade eu cheguei à conclusão que existe uma confusão muito grande. Você sabe que essa política fiscal é discutida o tempo todo pelos economistas, especialistas nesta área, mas principalmente quando há mudança de governo, como no caso recentemente está ocorrendo, e existe todo um frenesi a respeito disso. E aí aparecem claramente as confusões geradas por falta de conhecimento dos conceitos básicos e fundamentais relativos à política fiscal. Na realidade são conceitos contábeis. Na realidade, esse trabalho meu, cujo título até parece mais um paradoxo, sem despesa não há lucro, ele vem exatamente do seguinte, que eu fui lendo essas coisas, e cheguei a uma conclusão final que para mim, na realidade, parecia um paradoxo. E por isso eu resolvi escrevê-lo. Primeiro, tudo isso acontece por causa do conceito de despesa. E o conceito de despesa, eu vou começar por ela, porque o conceito de despesa é a coisa mais antiga da humanidade. Todas as pessoas conhecem a despesa, não sabem, evidentemente. Se soubesse, não haveria tanta confusão a respeito dela. O conceito de despesa, na realidade, é o seguinte: é aquele recurso financeiro que você aplica para desenvolver uma atividade econômica, esperando obter com isso receitas e, evidentemente, bons resultados econômicos. É esse que é o conceito de despesa. Na realidade, se você olhar bem, ele é semelhante ao conceito de investimento. Talvez aí gere também uma série de confusões a respeito disso. Mas eu vou fazer essa análise porque e trazer esses conceitos, tentar colocá-los redondamente para, quem sabe, ser uma contribuição para aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham fazendo ou escrevendo, apresentando sugestões sobre como reduzir o déficit fiscal e controlar a dívida pública. Tentar entender esse processo claramente, porque da maneira que está fica meio difícil a gente entender. E talvez seja por isso que as políticas não sejam bem feitas, porque já que os executivos dessas políticas não entendem os conceitos, é capaz até de acontecer coisas que sejam o oposto da outra. Por exemplo, eu quero um déficit, na realidade gero eu quero reduzir o déficit, na realidade aumenta o déficit. Eu vou começar aqui pela equação fiscal, que ela é muito simples. Receitas menos gastos. Gastos inclui investimentos e despesas, que é igual a superávit ou déficit público. E toda essa confusão, ela é provocada quase totalmente pelo conceito de despesas. Nós vamos observar isso. Então vamos lá. Análise de receita. Na análise de receita, a única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: é difícil falar, quem fala sobre a política fiscal, falar em receita, a não ser o aumento da carga tributária. Não é à toa que o Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Não é? Aliás, o jornal econômico, Valor Econômico, publicou há 4 ou 5 anos uns 7 ou 8 artigos de economistas renomados e praticamente ninguém falava sobre receita, a não ser aumento da carga tributária. Ninguém pensava fora da caixinha, criar receitas novas, trazer novas formas de receitas para ajudar o país a desenvolver. O foco era todo centrado no corte de gastos, investimento, despesas. Era esse o enfoque geral dos artigos. Eu vou começar aqui. Além disso, tem o seguinte: tem essa frase aí que ela é muito pomposa, né? Zerar déficit fiscal é um discurso pomposo sem conteúdo. E às vezes, os economistas dizem isso. Paulo Guedes mesmo no início do governo ele disse isso. Vamos zerar o déficit público ainda este ano.
Olha, primeiro é o seguinte, eu não vejo nenhuma vantagem em zerar déficit público. Segundo, é muito difícil você zerar déficit público. Vocês vão ver. Investimentos e despesas são feitos para quê? Para gerar receitas. Se você corta investimentos e despesas atabalhoadamente, sem saber o que está fazendo, você vai cortar as receitas. E com isso, não traz nenhum benefício para a economia. Tá certo? Então eu não vejo. Para mim, zero déficit fiscal é apenas uma retórica. Bom, já que falamos aí de despesas e investimento, eles parecem, em alguns momentos eles parecem muitos, e são toda hora confundidos, os conceitos, vamos fazer aqui uma diferença entre eles. Primeira coisa, se você olhar os objetivos, tanto de despesa como de investimentos, eles são praticamente iguais. São iguais. O que é despesa? Despesa é aquele recurso financeiro que eu aplico para que a atividade econômica seja desenvolvida e gere receitas. E que obtenha um bom resultado. Esse que é o objetivo da despesa. E o investimento é a mesma coisa. Eu faço um investimento para gerar um bom retorno, né, para mim, para o investidor. Diferença básica. Existe uma diferença muito básica entre a despesa e o investimento. Que é o seguinte, a despesa, quando você faz a despesa para gerar receita, ela pode gerar uma receita maior do que o total da despesa. Então ela gera lucro, é altamente positivo. Ela pode gerar uma receita menor do que o total da despesa feita. Então gera um prejuízo. E pode também não gerar receita nenhuma. E com isso, você tem uma perda financeira. Tá certo? Já o investimento, não. O investimento, se você investir numa máquinas e equipamentos, e eles não estiverem gerando aquilo que você quer e espera, você pode muito bem parar e vender. Vender essa máquina que você obtém algum retorno de volta. Né? Pode ser um pouco menor do que você investiu, pode ser o meu tamanho, pode ser até maior. Diferença básica. E existe também, aqui realmente é gritante a diferença entre despesa e investimento. A despesa, quando você faz a despesa que você a consome totalmente, na hora do registro contábil, essa despesa reduz o patrimônio líquido financeiro e o patrimônio líquido contábil ao mesmo tempo. Há uma redução, porque você, por exemplo, pagou uma despesa, um salário, caixa é reduzido. Pá! Se você não pagar, você fica a pagar. Se você ficar a pagar, aumenta o teu passivo. E é uma redução do patrimônio líquido financeiro e contábil ao mesmo tempo. Tá certo? Existe algum tipo de despesa que você, ao fazer, você não a consome imediatamente. Que é o caso, por exemplo, das despesas antecipadas, cujo exemplo maior é seguros. Quando você faz o seguro, imediatamente o patrimônio financeiro é reduzido. Mas só que o seguro, ele vai sendo realizado à medida que o tempo passa. Então, à medida que o tempo passa, o seguro vai se transformando, vai sendo consumido e transformando em despesa. E altera o teu patrimônio líquido contábil. Tá certo? Existe uma despesa chamada futura. Ela está relacionada a uma receita futura. Eu tenho uma receita futura, toda despesa que fizer em relação àquela receita futura é uma despesa futura. Então, no momento da despesa futura, ela reduz o patrimônio líquido financeiro, mas o contábil ela não reduz. Ela só vai reduzir o patrimônio líquido contábil quando a receita futura for realizada. Existe também a chamada despesas diferidas, que também acontece a mesma coisa. Reduz o patrimônio líquido financeiro, mas não o contábil imediatamente. Ela só vai reduzir o patrimônio líquido contábil quando a receita diferida for realizada. Tá certo? Isso é uma diferença aí. Isso é o que acontece com a despesa. Com o registro do investimento, não acontece nada. Seja ele à vista ou a prazo, não há redução nem do patrimônio líquido financeiro, nem do patrimônio líquido contábil. Por quê? Veja só. Se eu compro uma máquina, a máquina aumenta meu ativo. Se eu comprei à vista, o caixa diminui o meu tamanho do investimento. Portanto, não há alteração e o patrimônio líquido fica na mesma coisa. Se for a prazo, se eu compro a máquina a prazo, meu ativo aumenta.
E aumenta ao mesmo tempo que as minhas obrigações no valor do aumento da máquina. E com isso, ativo menos passivo, o patrimônio líquido permanece a mesma coisa. Essa é uma diferença gritante entre despesas e investimentos. E conclusão final. Eu cheguei à conclusão seguinte, que é a despesa é a protagonista da atividade econômica. A despesa é feita para fazer com que haja atividade econômica e ela se desenvolva e gere receitas e gere bons resultados, e assim as empresas são desenvolvidas e os países também são desenvolvidos. É extremamente interessante você chegar a uma conclusão dessa. Que a despesa é a estrela da economia. É com a despesa que você gera atividade econômica e, consequentemente, gera receitas, gera crescimento econômico, tanto para as empresas quanto para os países. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.